E com a chegada do período de chuva, começa um problema no campo. A gente sabe que o ciclo se renova, os pastos ficam renovados e isso também é uma garantia de produtividade. Mas é preciso atenção. É porque surge também nessa época boa de chuvas, há algumas pragas como as cigarrinhas das pastagens, que podem trazer inclusive sérios prejuízos. A repórter Melissa Paroneto conversou com um especialista que tem algumas orientações sobre como lidar com esse problema. Então, César, se por um lado as chuvas colaboram muito para a renovação das passagens, por outro, oferecem aí essa preocupação aos pecuaristas em relação às cigarrinhas de pastagens que aparecem justamente nesse período por conta aí da umidade do solo. Eu vou conversar com o professor Luan Odorizzi, que é doutor em entomologia agrícola, vai dar mais detalhes para a gente. Obrigada pela presença. Bom, por que é justamente nesse período que as cigarrinhas de pastagens aparecem? As cigarrinhas das pastagens, elas aparecem exatamente nesse momento devido à umidade, como você mencionou. Isso é uma característica dos insetos que estão no solo. As cigarrinhas, elas são encontradas no Brasil todas, mas nós temos exemplos também de outros insetos, pragas, que estão no solo e que aparecem justamente nessa época. Então, a quantidade de chuva que é presente no solo permite que esses insetos saiam de um período que a gente chama de dormência. Então, os insetos passam toda a época de seca dormindo ou de uma forma inativa, vamos colocar dessa forma, em que ao momento que ele percebe no ambiente esse aumento de umidade, ele volta à sua forma ativa, então os ovos eclodem, surgem as ninfas e consequentemente os adultos. Qual o risco, né, que elas oferecem para as pastagens, obviamente aí para os criadores, para os pecuaristas? Os danos causados pelos insetos a gente pode dividir pela fase em que ele se encontra. Então, tanto a ninfa quanto o adulto pode causar alguns prejuízos para o pecuarista. A ninfa, ela vai competir com a planta por alimento. Então, por estar ali abaixo do solo, ela vai acabar sugando toda a seiva presente nesses tecidos. A planta vai gastar mais energia, que estaria usando para o seu desenvolvimento, para absorver mais alimento ainda no solo, os nutrientes que estão presentes. Já o adulto, ele vai injetar toxinas no momento da sua alimentação nas folhas. Isso vai causar ali o que a gente chama de um sintoma da planta morta, então isso vai prejudicar o desenvolvimento. Isso vai reduzir, obviamente, toda a matéria que o animal estaria consumindo e, consequentemente, reduzindo o peso ao final de todo esse período do animal. É possível evitar o aparecimento delas, professor? Sim, sim. A gente consegue, na verdade, reduzir essa quantidade de insetos. Falar que a gente não vai ter é impossível, os insetos estão aqui na natureza antes de nós, então a gente não conseguiria zerar esse número de insetos, mas a gente consegue ter métodos que possam diminuir, né, um bom manejo consegue reduzir esse número de insetos. Existe um controle também, caso elas já apareçam em quantidade aí que estejam provocando prejuízos, é possível reverter essa situação e controlar essas pragas? Quais são os tipos de controles, né? A gente fala muito também em controle biológico, hoje em dia também se encaixa nesse caso. Exatamente. Antes da gente iniciar qualquer método de controle, a gente tem que entender o que está acontecendo no campo. Então, qual foi a cultivar que eu usei, qual é o preparo do solo que ocorreu, para que eu possa tomar qualquer tomada de decisão. Quando a gente tem uma população mais baixa dos adultos, nós damos uma preferência dentro do manejo integrado de pragas para o controle químico. É um método mais barato, é um método mais rápido de controle, porém nós temos uma segunda opção, que é o controle biológico com a utilização de fungos. Esses fungos vão controlar especificamente os insetos de solo, no caso a gente tem a cigarrinha ou também o percevejo castanho. Esse fungo, ele precisa das mesmas condições ambientais que a cigarrinha. Então, o que vai favorecer o crescimento desse inseto no campo vai favorecer o fungo. O fungo vai colonizar todo o inseto, vai levá-lo à morte e aí, posteriormente, esse fungo também pode produzir mais esporos no campo, o que vai continuar o controle ao longo do tempo. Lembrando, obviamente, que se as condições do campo tiverem satisfatórias para essas multiplicações. Como identificar elas aí nas pastagens, que o pecuarista deve ficar atento
em que exatamente? É extremamente importante que no início da infestação nós observarmos abaixo da planta. Então a gente vai ver ali entre a palhada as ninfas. Essas ninfas normalmente elas costumam ter uma espuma que é produzida no final do abdômen dela para favorecer esse microclima, ou até mesmo ao entrar dentro da pastagem a gente consegue identificar os adultos voando. Então eles não voam alto, né? Eles têm pequenos saltos e a gente consegue observar tranquilamente isso no campo. Muito obrigada pelas informações. A gente conversou aí com o professor Luan Odorizzi, que é da FASU, veio dar essas informações importantes aí para os nossos pecuaristas.